Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, estamos para mais uma aula sobre o tema o Ministério Cristão e seu desenvolvimento, que é baseado no meu livro, esse livro aqui, Vocação, Formação e Profissão, cuidando de si mesmo e da doutrina. Nós já tivemos duas aulas referentes ao capítulo 1 do livro, chamado e Ministério Cristão. Agora nós começaremos a ver sobre vocação, formação e profissão, e o livro é composto de 7 capítulos e mais um apêndice. Então, nesse capítulo, que tem 29 páginas, provavelmente teremos 2 ou 3 aulas. Vamos, antes de qualquer coisa, pedir a bênção de Deus, que Deus nos ajude a entender um pouco mais da sua palavra e que Ele nos mostre o que Ele quer para a nossa vida. Então, onde você estiver assistindo ou ouvindo essa aula, ore também. Pai amado, obrigado por mais esse dia na tua presença. Eu te agradeço por cada irmão que está assistindo. Te peço que o Senhor mostre a mim e a cada um dos irmãos o que o Senhor deseja para a nossa vida. Te agradeço pelo ministério e sacerdócio de Jesus Cristo e pelo sacerdócio que o Senhor mesmo nos deu. Todos os teus servos, hoje somos teus sacerdotes, independentemente do que venhamos a fazer. Nos ajuda a fazer tudo para a glória do teu nome. Mostra a tua vontade àqueles que estão em dúvida, confirma àqueles que estão pedindo confirmação a ti, Senhor, e dá orientação àquele que não sabe por onde começar. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Muito bem, queridos, então nós vamos começar a ver sobre esse tema da vocação, formação e profissão. Por profissão eu quero dizer aqui o exercício do ministério, tá bom? Então vocação é um chamado. A palavra vocação significa isso, chamado. Então pressupõe que alguém nos chamou e chamou para algum propósito específico. E todos os seres humanos foram vocacionados por Deus, sendo cristãos ou não, crentes ou ateus, todos os seres humanos receberam um chamado de Deus, por isso nós existimos, por isso nós nascemos, e Deus espera que desenvolvamos o chamado que Ele nos deu. Tá? Esse chamado é dado por Deus e algumas das dicas que Deus nos dá para o exercício dessa vocação está na questão genética. Então, naturalmente, nós gostamos de algumas coisas mais do que outras. Por exemplo, uns gostam mais de som baixo, de ouvir música no volume baixo. Outros gostam mais de música alta. E outros até mudam essa concepção à medida que o tempo vai passando, né? Geralmente, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente gosta de ouvir música num volume mais baixo, enfim, isso é algo natural. Uns são mais dados aos números, a área de exatas, por exemplo, então tem facilidades com números, com cálculos, gostam, acham interessante, super interessante, relevante e assim por diante. Enquanto outros acham completamente inúteis esse tipo de aprendizado, porque eu nunca vi na prática a raiz quadrada de qualquer número sendo aplicado na vida prática do cidadão comum, a não ser em casos de engenheiros, arquitetos, enfim, e outros profissionais de áreas afins, tá? E tem seus desejos. Isso vem da questão genética. Aqui no Nordeste nós costumamos dizer que fulano ou fulaninho, né, a criança puxou ao pai, ou puxou a mãe, puxou ao tio. O que significa isso? Né? Uma expressão idiomática, ou seja, é compreendida apenas por nós aqui da região, mas significa que nós temos características muito parecidas com as do pai, ou as da mãe, ou as do tio. Então por isso que a gente diz que puxou. Isso é uma questão genética, tá? Nós herdamos a carga genética dos nossos pais, dos nossos avós, enfim. Se você fizer uma boa análise de como se comportam seus pais, seus avós, seus tios e tal, você vai ver que você se parece muito com todos eles, em uma medida ou em outra, e até coisas que você não gostaria de fazer,
características que você não gostaria de ter na sua personalidade, você acaba tendo, porque isso é uma questão genética e a gente vai ter que lutar contra essas coisas ruins, se forem ruins, tá? Mas, em relação às coisas boas, a gente deve desenvolver. Todos somos chamados para servir a Deus conforme os dons que Ele nos deu e no lugar que Ele nos colocou sobre as circunstâncias que estamos vivendo. Conforme 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que eu já li aqui nas aulas anteriores, Pedro escreveu o seguinte: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Então todos os cristãos receberam dons espirituais e com esses dons, dados pelo Espírito Santo, devemos servir a Deus e servir uns aos outros, servir aos irmãos. Deus nos vocacionou para servi-lo. Agora, de que maneira? Tá? Bem, a ideia bíblica, por exemplo, da liderança, se esse for o seu caso, é a liderança serviçal, a liderança servil, a ideia de líder-servo. Jesus Cristo é o líder-servo. Eu lembro de estar num congresso de teologia e encontrei um filho de um autor que eu estava lendo, o pai dele já havia falecido, filho do Richard Sturz, e nós conversamos, marcamos de conversar melhor no dia seguinte, enfim, marcamos para tomar café, estávamos hospedados no mesmo hotel em que se realizava o congresso, e quando eu falei para ele que era professor de teologia e trabalhava num seminário tal, ele falou: como é que vocês desenvolvem lá a ideia do líder-servo? E graças a Deus, a gente já tinha essa mentalidade e passei a explicar para ele como a gente desenvolvia isso. Mas de onde vem essa ideia de líder-servo? Por exemplo, em João capítulo 13, Jesus lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos. E Pedro nem queria que Jesus lavasse seus pés, mas ele disse que precisava lavar os pés e tal, para que eles fossem limpos, espiritualmente falando. E Pedro disse: então me dê um banho, né, de corpo inteiro, né? Pedro era meio alvoroçado às vezes. E Jesus disse: não, vocês já estão limpos inteiramente pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus nos purifica, nos limpa. Agora por hora bastava lavar os pés. E lavar os pés era uma atitude que ninguém esperaria que Cristo fizesse, sendo Ele Deus. Mas Ele deu exemplo para que sirvamos uns aos outros. Esse ato de lava-pés era comum nos tempos bíblicos em Israel, porque as ruas não eram pavimentadas, não eram calçadas, não eram asfaltadas, enfim, e não havia sapatos fechados, não havia calças compridas como as que temos hoje. Então, enquanto as pessoas caminhavam, a poeira ia subindo e o suor da perna e dos pés fazia com que aquela poeira, aquela terrinha incômoda, ficasse grudada ali. Então, quando a pessoa chegava em casa, ela mesma lavava seus pés, né, na verdade do joelho para baixo, da canela para baixo, e quando chegava na casa de alguém de posses, tinha um empregado próprio para fazer isso. Esse era o menor dos empregados. Então Jesus, sendo Deus, se fez homem, o que já foi uma grande humilhação para ele. Ele se humilhou, conforme Filipenses capítulo 2, e além disso, serviu os seus pupilos, os seus discípulos, alunos, que é isso que significa a palavra discípulo, né? Aqueles 12 apóstolos, e lavou os pés dos seus apóstolos para dar exemplo de como nós devemos fazer. Então, seja qual for a nossa vocação, devemos ter em mente que é uma vocação de serviço a Deus e ao próximo. Então, seja dando aulas de matemática, seja fazendo programação do computador, seja vendendo tecidos numa loja, consertando carros, construindo prédios, tudo deve ser feito para Deus e também com muito amor ao próximo. Há também vários exemplos bíblicos de crentes que tentaram resistir ao chamado divino. Essa não deve ser a nossa prática. Antes, devemos obedecer fielmente ao que Deus chamou. E sobre isso, Charles Spurgeon, que foi um pastor batista do século XIX, escreveu o seguinte: na verdade, eu estou me referindo aqui ao chamado para o serviço, quero deixar bem claro, não o chamado para a salvação que nós vimos em aulas anteriores,
o chamado para a salvação, o convite de Deus para a salvação, pode ser rejeitado pelos homens. Por isso que muita gente não quer ser crente, não aceita Jesus, como a gente popularmente diz. Mas o chamado para o serviço é irrecusável, é irresistível. Spurgeon escreveu o seguinte a respeito disso: sempre digo aos jovens que me procuram a fim de que eu lhes dê conselhos a respeito do ministério. Ele está falando do ministério pastoral. Não seja um ministro se você puder evitar. Pois se o homem puder evitar, é porque Deus não o chamou. Entretanto, se ele não for capaz de evitar, se sentir que precisa pregar ou morrerá, então é o homem que Deus quer. Que o Senhor o pressione, o aperte e o constranja a pregar o Evangelho. Pois se não houver uma compulsão divina, não haverá compulsão espiritual em seu ministério sobre o coração dos que o ouvem. Rogai o Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9:38. Então Spurgeon conclui o seu raciocínio com uma passagem bíblica. E com essa afirmação de Spurgeon, eu concordo de que nós não podemos evitar aquilo que Deus nos vocacionou para fazer. Ou seja, é um chamado que arde no coração, é a vontade de fazer algo para Deus, algo nessa vida que a gente faz de tudo para desenvolver. Então essa é a sua vocação. Vocação pode ser entendida também, como alguém já disse, como o que é que você faria de graça se não precisasse de dinheiro? Com o que você trabalharia? Com o que você ocuparia a maior parte do seu tempo em termos de trabalho? E a pessoa pensa, eu faria isso. Essa é a sua vocação. Então faça de tudo para que com a sua vocação você consiga também se sustentar financeiramente. Eu conheço histórias de homens que ganham 7 mil reais, isso já faz tempo, os 7 mil reais hoje em dia deve ser 10, 11 mil reais, para carimbar documentos, e a pessoa se sentia totalmente insatisfeita no seu trabalho, trabalhava de segunda a sexta fazendo isso, e nos finais de semana se dedicava a serviço filantrópico, serviço na igreja, servindo aos outros, servindo sopão, dando comida, pregando o evangelho gratuitamente e, na verdade, muitas vezes pagando do próprio bolso. Então, isso pode acontecer também, né? Pode acontecer. Isso é a vocação. Mais uma vez, uma citação de Spurgeon, ele diz o seguinte: leitor, se você for dedicado na distribuição de folhetos e diligente na escola dominical, provavelmente poderá se tornar um ministro. Mas se não quiser fazer nada enquanto não pode fazer tudo, permanecerá inútil para o corpo, um estorvo para a igreja em vez de um ajudador. Ou seja, faça algo enquanto não pode fazer o que deseja fazer. Mas não fique parado. Trabalhe para Deus e assim você estará sendo treinado para algo maior, se for da vontade de Deus. Isso também em relação aos estudos e ao ministério cristão. As pessoas, de maneira geral, os cristãos, estão dispostos a ajudar, inclusive financeiramente, aqueles que não têm condições de pagar seus próprios estudos, teológicos, por exemplo, e também não têm condições de manter o seu ministério. Mas é necessário que nós façamos algo primeiro, que demos o primeiro passo. E eu tenho visto isso na minha própria vida. Começando desde a graduação no seminário, em teologia, né? E passando por algumas etapas, contei com mantenedores para pagar os meus estudos durante toda a graduação, durante boa parte do meu mestrado em teologia e agora, enquanto estou cursando o doutorado em teologia, também tenho visto isso. As pessoas, os meus mantenedores confiam em mim, confiam que eu estou estudando, que eu não estou usando o dinheiro deles, que eles estão ofertando, para fazer besteira, para gastar com besteira, e que eu estou me esforçando nos meus estudos. E que isso será útil
não necessariamente para eles, porque não tem ninguém que tem me sustentado ou ofertado financeiramente no meu ministério que é necessariamente um aluno meu, alguém da minha igreja, que vai ser diretamente beneficiado, da minha igreja local. Não, tem gente da minha denominação que tem me ajudado, graças a Deus, e tem pessoas de outras denominações, mas todas elas reconhecem que os meus estudos, no caso agora os estudos do doutorado, podem ser úteis a elas e principalmente a outras pessoas no reino de Deus de maneira geral. Então, o que é que a gente deve fazer enquanto não chega onde a gente gostaria de estar? Enquanto a gente não alcança aquele lugar que a gente sabe que é a vontade de Deus para nós? Deve fazer o que estiver disponível, deve fazer o que está ao nosso alcance. E assim as portas vão se abrir. Aliás, esse é um princípio bíblico, né? Deus não abriu o mar do nada. Deus mandou Moisés tocar nas águas. Quando Moisés tocou nas águas, aí sim, Deus abriu o mar. Ele quis que Moisés exercesse fé. Então, toque nas águas para que o mar se abra, né? Alegoricamente falando, obviamente. Então, qual é a sua vocação? Onde você deseja chegar e como você fará isso? Faça aos poucos, vá devagarzinho e saiba que, se for a vontade de Deus, Deus vai mandar os recursos e vai abrir as portas para que aquilo ocorra, para que aquilo aconteça. Mas tem gente que gostaria de pregar numa grande cruzada evangelística, como o Billy Graham costumava fazer, mas enquanto isso não evangeliza os parentes, os vizinhos, não sai distribuindo folhetos, como Spurgeon mencionou, que eu li para vocês há pouco. Enfim, faça o que estiver ao seu alcance, vá se preparando até chegar aquele momento de, por exemplo, pregar numa grande cruzada. Deus vocaciona pessoas e lhe concede diferentes dons. Quero citar aqui D.A. Carson, um grande teólogo canadense, que escreveu o seguinte sobre dons e vocações. Reconheça alegremente que Deus distribui dons entre mestres pastores, como distribui diferentes dons entre outros grupos. Alguns serão capazes de ensinar e escrever, mas não de pregar. Então, realmente, eu conheço, e você também deve conhecer, pessoas que são excelentes escritores e professores, mas não sabem pregar. Não sabem de jeito nenhum. Outros serão capazes de ensinar e pregar, mas escrever pode ser um desafio. A maioria dos meus colegas professores de seminário não escrevem, tá? Mas são bons professores, são bons pregadores, parece que esse é o caso deles. Alguns serão excelentes escritores, mas perfeccionistas, de modo que sua produção é pequena, mas esplêndida. Então tem gente realmente que escreve pouco, escreve livros pequenos, mas são livros grandiosos. É claro que tem gente que escreve pouco e escreve mal também. Outros são mais descuidados, mas são popularizadores dotados. Ou seja, escrevem mais, tá? Mas não são tão caprichosos, tão detalhistas, tão profundos nos seus livros, mas são propagadores da fé. Por exemplo, John Piper é um pastor batista já jubilado, um pastor norte-americano, que é o pastor que mais usa a internet no mundo. Então, além das suas centenas de livros, acho que ele tem quase 2 centenas de livros, muitos dos quais traduzidos para a língua portuguesa. Os livros de John Piper não são profundos, são livros muito simples, a sua maioria. Todos os que eu li são muito simples. Eu li vários livros dele, não recordo quantos, mas li vários. Mas ele é um grande propagador da fé, dá respostas a muitas das perguntas que os crentes têm, e também mantém um podcast que já ultrapassou 1.500 episódios. Não imagine que os podcasts dele são desses podcasts mais recentes que a gente vê no YouTube, de 3 horas e meia, 4 horas de conversa. Não, são podcasts curtos, só áudio, 15, 20 minutos, talvez um pouco mais, um pouco menos,
onde ele geralmente responde perguntas das mais variadas sobre a fé cristã, o comportamento cristão, doutrinas bíblicas, enfim. E muitos desses podcasts estão em língua portuguesa. E embora ele adote uma postura em relação à doutrina da salvação diferente da que eu creio, ele é calvinista, eu sou arminiano, mas muitas das respostas do pastor John Piper são de muita sabedoria. Ele é um servo de Deus e é um servo de Deus de muita sabedoria. Então, é assim mesmo. Para terminar a citação de Carson, ele diz: alguns são especialistas estritamente focados, enquanto outros são eruditos polivalentes. Alguns são mais pessoais do que outros. Então, com isso, Carson está dizendo que nem todos são iguais, mas que todos são úteis no ministério cristão. Seja pregando, ensinando, conversando com as pessoas. Saiba qual é a sua vocação, para o que Deus lhe chamou, o que você é capaz de fazer. E se prepare, se capacite cada vez mais para servir a Deus. Cada um sirva conforme o dom que recebeu, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. E vá melhorando à medida que o tempo vai passando, naquilo que você considera a sua vocação. Mas eu quero chamar a atenção agora para a tentação de ser orgulhoso no ministério cristão. À medida que o tempo vai passando, é claro, devemos ser mais eficazes, mais produtivos, mais profundos, mais conhecedores da Bíblia, mais amáveis com as pessoas, enfim, melhores cristãos e melhores teólogos também, melhores em todos os aspectos. Mas, com isso, surge a tentação de nos julgarmos melhores do que os outros. Devemos comparar a nossa melhoria em relação ao nosso passado e não em relação aos outros irmãos, tá? E aí eu cito de modo discordante Charles Spurgeon no seu livreto O Chamado para o Ministério, onde ele relata, é uma palestra que ele deu para os alunos do seu seminário, e ele disse que não recebia todo tipo de aluno, não, e ele dá algumas justificativas, enfim, e ele levava muito em consideração o porte físico do pregador. Eu quero contextualizar. Na época de Spurgeon não havia microfone, então ele mesmo pregava para mais de 3.000 pessoas, algumas vezes por semana, na sua igreja, no Tabernáculo Metropolitano, lá em Londres, que ainda existe, está em pé, apesar de algumas reformas, mas já chegou a pregar para quase 10.000 pessoas sem microfone. Só pode ser obra do Espírito Santo um negócio desse, né? Mas ele cometeu erros também, como todos nós cometemos. E ele escreveu o seguinte, eu vou ler na íntegra e dizer que discordo dele. Ele escreveu no livreto O Chamado para o Ministério: aquele tórax estreito não indica um homem formado para falar em público. Vocês podem achar ridículo, mas ainda estou bem certo de que quando o homem tem peito encolhido, sem a distância entre os ombros, o sapientíssimo, Deus, não teve a intenção de que ele pregasse habitualmente. Se fosse este o seu propósito, teria dado, em alguma medida, amplitude de peito suficiente para produzir razoável proporção de energia pulmonar. Quando o Senhor planeja que uma criatura corra, dá-lhe pernas velozes, e se planeja que outra pessoa pregue, dá-lhe pulmões adequados. O irmão que tem de fazer uma pausa no meio de uma frase e acionar a sua bomba de ar, deve perguntar a si mesmo se não há alguma outra ocupação para a qual esteja mais bem adaptado. O homem que mal chega ao fim de uma frase sem se afligir, dificilmente pode ser chamado para cumprir a ordem: clama e não te cales. Talvez haja exceções, mas a regra geral não tem valor? Irmãos com deformação na boca
e com articulação defeituosa, geralmente não são chamados para pregar o Evangelho. O mesmo se aplica a irmãos destituídos de palato ou com palato imperfeito. E, de certa forma, ele continua no seu livreto, chamado para o ministério, zombando, caçoando de alguns irmãos que se apresentaram para estudar no seu seminário e foram rejeitados, qual ele era o diretor, ele fazia as entrevistas para aceitação daqueles alunos e era professor, né? O principal professor. Não deveria ser o único, mas era o principal. Então, no contexto de Spurgeon, ele julgou que o seu contexto era mais importante até que as escrituras. E isso é uma tendência que o ser humano costuma fazer até hoje. A gente tende a analisar a situação conforme a nossa época, conforme a nossa cultura e nossos costumes, e não segundo as escrituras. Ora, não foi Moisés que disse que era pesado de língua e não sabia falar? Mas o que Deus lhe disse, conforme Êxodo 4:11? E o Senhor lhe respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, de maneira alguma, Spurgeon ou qualquer outra pessoa poderia agir dessa maneira com alguém, por exemplo, de ombros estreitos. Esse é o meu caso. Eu sou uma pessoa de ombros estreitos. Eu sou estreitinho, tá? Apesar de ser bochechudo, e você que não me conhece pessoalmente achar que eu sou gordo, eu não sou. Não tenho nada contra os gordos. Nada, 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 absolutamente. Só estou falando em relação aos meus ombros estreitos e a minha pouca capacidade pulmonar. Eu não consigo falar muito alto, e não consigo também falar durante muito tempo sem ficar rouco. Aliás, isso aconteceu já algumas vezes enquanto eu estava pregando e mesmo com o microfone me empolguei e acabei ficando rouco e aquilo demorou certo tempo para passar. Muito bem, então na nossa vocação é importante que saibamos o que Deus nos deu e que tenhamos misericórdia de outros irmãos. Eu lembro de um irmão em Cristo que estava procurando uma igreja para congregar e pediu o meu conselho, pediu uma dica minha, enfim. E eu aconselhei a procurar a igreja X do pastor fulano. E eu disse, olha, pastor fulano, tem uma igreja muito boa, tem muitas pessoas bacanas lá, você vai ser muito bem recebido. Ele tende a levantar pastores, sobretudo aqueles que já têm formação teológica. E era o caso, era um aluno meu do seminário. E esse irmão me respondeu, não, mas o pastor fulano é muito limitado, né? E eu não sabia que eu estava diante ali do próprio Espírito Santo encarnado e que não tinha limites. Então essa é uma frase completamente idiota, né? Fulano é limitado. Todos somos limitados. Eu sou limitado, você é limitado. Claro que tem pessoas que são mais inteligentes que as outras, mas isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Muitas pessoas inteligentes são incrédulas, muitas pessoas sem muita inteligência são incrédulas, e na igreja também nós temos muitas pessoas inteligentes e muitas pessoas desprovidas de conhecimento, até analfabetos. A inteligência não quer dizer nada em relação à espiritualidade e a quanto Deus costuma nos usar, tá? A história da Bíblia e a história do cristianismo e até mesmo os nossos tempos contemporâneos são prova disso. Conheço pessoas que não estudaram 10% do que eu estudei, mas são homens de muito mais oração, de mais santidade e que costumam ser usados por Deus em outras áreas que não costumam ser usados por Deus, tá? E vice-versa. Então Deus não olha para o nosso currículo, Ele olha para o nosso coração. E eu lamento, aquele irmão acabou indo para uma igreja que foi a que eu recomendei que ele não fosse e ele se tornou arrogante, enfim, como é o costume de algumas pessoas da igreja para onde ele foi. Enfim, lamento, tá? Então, é interessante que saibamos disso, tá? Mas Spurgeon não acabou de errar por aí. Além da citação que eu acabei de ler,
ele foi adiante e ele piorou ainda mais a sua situação no mesmo livreto chamado Para o Ministério. Ele diz o seguinte: recebeu-se há pouco tempo o pedido de admissão de um jovem que tinha uma espécie de movimento giratório em seu maxilar, movimento do tipo mais penoso para quem o vê. Seu pastor o recomendou como um jovem muito santo que fora instrumento para levar alguns a Cristo, e expressou a esperança de que eu receberia, mas não pude ver a conivência disso. Eu não poderia olhar para ele sem rir. Então Spurgeon ria dele, mangava, né? Enquanto ele pregasse, ainda que tivesse por prêmio todo o ouro de Tarsis e toda a probabilidade, dentre 10 dos seus ouvintes, 9 seriam mais sensíveis do que eu. Um homem com língua grande, que enchia toda a cavidade bucal e causava confusão, outro sem dentes, outro que gaguejava, outro que não conseguia pronunciar o alfabeto, a todos, pesarosamente, tive que rejeitar, baseando-me no fato de que Deus não lhes dera aqueles meios físicos que, nos termos do livro de oração da Igreja Anglicana, são geralmente necessários. Então tem um livro, que é o livro de orações da Igreja Anglicana, muito popular na época de Spurgeon, popular ainda hoje entre os anglicanos, né? Eu tive acesso a esse livro, já usei para uma outra coisa entre meus trabalhos e livros. Mas Spurgeon seguiu zombando de outras pessoas aqui, tá? Bem, mas se a gente fosse analisar a saúde de alguém, a gente poderia dizer que o próprio Spurgeon não deveria ser pastor, uma vez que ele lutou contra a depressão por mais de 35 anos. Pouco tempo depois de ser ordenado pastor, se não me falha a memória, ele foi ordenado aos 19 anos de idade, e aí ele tinha filhos pequenos, quando estava pregando num lugar apinhado de gente, e de repente alguém gritou fogo, né, dizendo que havia um incêndio lá. E algumas pessoas morreram pisoteadas, várias se machucaram, a imprensa da época pôs toda a culpa em Spurgeon, sem ele ter culpa de nada, e aquilo ali foi o que nós chamamos hoje de gatilho para a depressão de Spurgeon. Em sua época não havia ainda os remédios psicotrópicos, que são próprios para combater esse tipo de doença, e ele lutou muito contra isso, ao ponto de ser retirado do próprio púlpito. Ele subia uma escada em espiral, e do alto do púlpito, literalmente, era um púlpito elevado, ele pregava na sua igreja, mas às vezes estava tão deprimido que não conseguia pregar. E ele morreu com 50 e poucos anos, e morreu com depressão. Não de depressão, ele tinha outros problemas de saúde, como gota, por exemplo, mas se a gente for analisar a saúde de alguém, os recursos, ou os atributos físicos, melhor dizendo, a gente, para dizer que essa pessoa tem ou não essa capacidade, faça-me o favor, né? O apóstolo Paulo era um homem maduro, que foi envelhecendo, tinha problemas de vista, era um homem duro, não era um homem que agradava a todos, embora fosse um servo de Deus, santo, determinado e tudo mais, embora fosse amoroso também. Em Atos 20 ele diz que visitou todos os irmãos, naqueles 3 anos que esteve em Éfeso, e chorou com eles, ensinou a palavra de Deus publicamente, de casa em casa e tudo mais. Enfim, era uma pessoa amorosa, mas não agradava a todos. Tinha problemas de saúde, e o problema de saúde, ou um defeito físico, como a sequela de uma cegueira, Paulo ficou 3 dias cego, não são impedimentos para o chamado de Deus na vida de alguém. Citei há poucos minutos o caso de Moisés, que disse que tinha a língua pesada e, de fato, provavelmente ele não sabia mais falar a língua típica do Egito, porque já fazia 40 anos que não visitava o Egito. Então, se a gente passa 40 anos sem falar a língua de um lugar, é difícil de lembrar. E aí Arão foi enviado por Deus com Moisés. Moisés falava para Arão e Arão servia como uma espécie de intérprete para o faraó no anúncio de cada uma das 10 pragas lá no Egito. Tá? Então, hoje vimos sobre a vocação, sobre o chamado. Qual é a sua vocação? Descubra qual é a sua vocação. O que é que arde no seu coração? O que você gostaria de fazer para Deus?
para o que Deus lhe chamou. Pode ser para mais de uma coisa. Pode ser para multitarefas. Barnabé era uma pessoa cheia de dons espirituais, mais até que Paulo, tá? E não ficou tão conhecido porque não escreveu as cartas do Novo Testamento. Deus escolheu Paulo para escrever 13 dos 27 livros do Novo Testamento, né? Mas Barnabé era alguém que tinha mais dons espirituais do que Paulo, pela minha contagem, pela contagem que eu fiz. Tinha uns 3 ou 4 dons a mais que Paulo, tá? E era discreto, muito discreto, mas Paulo com menos dons, porém com muitos dons, tá? Porém menos que Barnabé, exerceu o seu ministério e há trabalho para todos no reino de Deus. Em outras aulas eu vou oferecer várias sugestões de campo missionário ou de ministério cristão que pode ser exercido. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos guie pela sua vontade para que possamos exercer aquilo que Ele nos vocacionou para fazer. Que Ele tenha misericórdia de nós. Até mais.